Bem, antes de mais nada, isso aqui remete, é claro, uma discussão, uma disputa pública entre o Haddad e o Lira, né? O Lira tinha ficado insatisfeito com o Haddad por conta de uma entrevista que ele tinha concedido, inclusive, ao colunista aqui do UOL, Reinaldo Azevedo, no seu programa, em que ele tinha lá atrás falado, criticado, né, um pouco sobre, falado, não é nem uma crítica, mas feito uma constatação, do poder, né, da Câmara dos Deputados, do poder da cúpula da Câmara dos Deputados, né? E aí, com isso, Lira se sentiu ofendido, ou pelo menos usou o caso para se mostrar, para mostrar que estava ofendido, né? E aí colocou algumas travas, alguns poréns, né? Ah, não vai ser, não sei se vai dar para votar agora, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí, no meio disso, aquela questão do projeto das offshore, né, do fundos offshore, ficaram, ou seja, taxar o pessoal que guarda dinheiro, super ricos, né, que guardam dinheiro fora do Brasil. Atenção, você que está nos ouvindo, super rico não é você que está financiando seu Renegade 24 vezes, tá? Você pode ser classe média alta, mas rico você não é, não. Você se acha rico, mas você não é rico, então para de defender os outros. Então, o que acontece? Você vai pegar esse pessoal fora do Brasil, bota o dinheiro lá, ou bota dinheiro aqui em fundos específicos, etc., o governo está querendo taxar, né? E aí o Lira, na verdade, veio e falou, não, ele é contra, né, a taxação, ele colocou que o governo tinha enfiado, ele reclamou que o governo tinha enfiado junto da MP do salário mínimo, né, para tentar acelerar, e eles não eram a favor, e aí juntou com essa história que ele estava meio, tinha ficado irritado com a Haddad, enfim, deu todo um rebu, e essa história teve que ser deixada de lado, mas o governo, aqui na MP do salário mínimo, só que aí o governo volta a cargo, o governo quer apresentar, porque ele quer fazer receita e também por uma questão de justiça social, ô Diego. Uma questão é a seguinte: o Haddad foi muito feliz quando falou: olha, não é uma questão Robin Hood, porque tem muita gente dizendo, vocês estão querendo tirar dos ricos para dar para os pobres, né? A questão é outra, a questão é que o sistema tributário brasileiro é um Robin Hood às avessas. O sistema tributário brasileiro tira dos pobres para dar para os ricos. A classe média paga mais imposto do que os ricos no Brasil proporcionalmente, né? O que os super ricos, né? Só que o pessoal não se importa, ou faz de conta que não se importa. Protege-se uma camada da sociedade dizendo eles vão fugir do Brasil, então que fujam. Eles não vão fugir, porque aqui no Brasil se faz dinheiro de uma forma que eles não vão conseguir fazer lá fora. Isso não vai acontecer. Só que eles falam, vai fugir, o dinheiro vai desaparecer. Não, o Brasil tem que taxar super rico como taxa pobre. Ou, melhor ainda, tem que taxar mais os super ricos porque eles podem garantir mais recursos. E isso, aí se dá o nome de progressividade na cobrança do imposto de renda. Então, o que acontece? O que o Lula está fazendo? Só para terminar. O Lula aumentou o sarrafo do imposto de renda. Agora, 2 salários mínimos por mês é isento. Ele prometeu 5 mil. Ele disse que até o final do mandato ele vai resolver. Aumenta o salário mínimo, bota de novo uma regra para aumentar o salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB e a inflação, como era antes de Bolsonaro, que implodiu isso aí e deixou o salário mínimo sem reajuste por 4 anos. Então, reajuste acima da inflação. Então, o que acontece? Ele está tentando aumentar e melhorar a distribuição via melhorar a vida da classe trabalhadora, mas também precisa o outro topo, precisa pegar o pessoal que ganha muito e taxar. Lira, nisso, vai ficar em algum momento emparedado, Diego, porque, em última instância, proteger rico assim tão abertamente pega mal. Ele pode pressionar o governo em bastidores, etc., mas, em última instância, ainda mais quando chegar próximo do período eleitoral, é muito difícil contra um projeto que taxa os super ricos. E nem está taxando tanto assim, não, só está pegando a parte descarada, né? Se dependesse do pessoal que estuda essa questão de desigualdade social, tinha muito mais coisa para taxar rico. Herança, grande fortuna, mesmo imposto de renda, que é muito benéfico com quem ganha muito por aqui. É uma situação, eu conversei com o pessoal do governo federal, né, com fontes do governo federal, que me explicaram, falaram, olha, esse pleito dos militares, né, que está super bem colocado na matéria da Folha, esse pleito dos militares ele tem acontecido desde o começo do ano, que a ideia é equiparar, né, olha, já que os servidores federais civis terão um aumento de 9%, nós também queremos, como militares, ter o um aumento de 9%. A questão é que é o seguinte: os servidores federais civis não tiveram nenhum aumento ao longo dos 4 anos de governo Jair Bolsonaro. Não teve nenhum aumento novo aprovado durante esses 4 anos. E os militares tiveram a reestruturação da carreira, que significou o acréscimo de penduricalhos aqui e ali, reajustes, e uma reforma da Previdência que foi muito melhor para os militares, não retirou proteções, ao contrário do que aconteceu com os civis, não só dos servidores nacionais, mas também
de todos os brasileiros, né? Soubemos o que foi a tungada, a cacetada da reforma da Previdência. Então, o que acontece? Agora, os militares estão vindo e pedindo. É claro que nessa reforma de reestruturação, a vida dos praças, ou seja, soldados, cabos, sargentos e subtenentes, ficou muito pior do que a vida dos generais, dos almirantes, né, dos brigadeiros. E aí a gente vê, né, até pela reforma, pelo texto da reforma, na época já, na reestruturação, as associações desses militares, os chamados praças, né, do pessoal de baixa patente, reclamou, falou, olha, para a gente vai ser ruim, tem que fazer curso aqui, tem que fazer curso ali, ótimo, a gente faz para ter esses bônus, esses aumentos. Só que os praças têm muito menos acesso a esses cursos do que os oficiais, do que o pessoal topo de carreira, major, coronel, general, né? Então lá o pessoal topo de carreira vai aumentar muito o salário e a gente não. Então, o dinheiro que está indo, e o governo Bolsonaro destinou muito dinheiro para as Forças Armadas, né? O dinheiro, na verdade, foi bastante para pagar gente oficial, né? Os oficiais, né? O pessoal de patente mais alta. Então, olha que interessante, Diego. Agora, esses oficiais, ou seja, generais, brigadeiros, almirantes, estão utilizando uma demanda dos praças, que é de lá de trás, de 2019, que naquela época não foi escutada. Olha, eles precisam ter um aumento, estão reclamando que a vida está difícil, etc. e tal. Eles estão usando essa justificativa de que a vida está difícil para os praças, né? Exatamente para colocar em discussão a necessidade de trazer mais dinheiro para as Forças Armadas, dinheiro esse que vai beneficiar bastante também quem vai beneficiar os almirantes, os brigadeiros, os generais, que já recebem um valor mais alto, mas eles não colocam em debate esse privilégio. Então tá, então vamos discutir, ao invés de fazer uma coisa simplesmente repassar os 9%, vamos rediscutir aquela coisa lá da reestruturação, vamos baixar o dinheirão que vai tão mais facilmente para os oficiais, para a cúpula das Forças Armadas, e vamos aumentar e vamos distribuir um pouco para facilitar a vida dos praças, do pessoal que está lá na base, que corresponde a 80% das Forças Armadas. Isso eles não discutem. Isso eles não falam. E isso eles não querem. Óbvio que eles não querem. Então, Diego, no momento em que as Forças Armadas foram colocadas em xeque, em que você teve membros da cúpula, membros de alta patente apoiando o golpe, ajudando no golpe, ou pior, ajudando o Bolsonaro a surrupiar joias e a vender para ricaços, joias do Brasil e a vender para ricaços no exterior, né? No momento que isso acontece, as Forças Armadas deveriam estar fazendo um meia-culpa e repensando a sua estrutura, e não pressionando o governo civil a ter um aumento, ter mais privilégios que eles já tiveram nos últimos 4 anos. E as Forças Armadas, os oficiais deviam estar neste momento falando, ok, eu abro mão dos meus privilégios em detrimento aos praças que estão por aí. Mas aí a gente sabe que isso não acontece. Na prática, Diego, tudo isso é uma grande escola, é uma grande. Os soldados estão entendendo, estão vendo o que é desigualdade social exatamente diante desses privilégios dos generais. Enquanto isso, o governo Lula vai usar a cerimônia agora do 7 de setembro para transmitir uma mensagem de união nacional. O objetivo é reverter justamente essa politização da data e das Forças Armadas, né? Tudo isso ocorreu durante a gestão anterior. O slogan vai ser democracia, soberania e união. As cores verde e amarelo vão ser usadas como tentativa de mostrar que elas não foram capturadas pelo bolsonarismo, ou seja, né, Sakamoto, a gente está falando sobre esse período em que militares estão envolvidos em movimentos golpistas. O 7 de setembro foi utilizado como para propagar aí um discurso golpista também do ex-presidente, e Lula tenta reverter, né, tornar o verde e amarelo aí como símbolos nacionais e não do bolsonarismo, e o dia 7 de setembro também como uma data importante para o país. Diego, vamos colocar da seguinte forma: o governo fala que vai tentar fazer, olha, mostrar que não foram capturados. Foram capturados. E, na verdade, não foi capturado só pelo bolsonarismo. Em 2015, 2016, a gente viu que os símbolos nacionais, o verde e o amarelo, as cores da bandeira, a bandeira nacional, foram capturados por setores da extrema-direita no processo de impeachment de Dilma Rousseff. Naquele momento, já começou a ficar claro, olha, quem concorda com impeachment, quem é de extrema-direita, usa amarelo, né? E aí começou-se a se apropriar esse sequestro dos símbolos nacionais, das cores nacionais.
o bolsonarismo como herdeiro daquele processo, né, ele também, o bolsonarismo, ele foi, se apropriou daquelas cores, e durante os 4 anos do governo, o Bolsonaro fez a mesma coisa. Basicamente ele colocou numa seguinte situação: quem usa amarelo está comigo, quem não usa não tá contra mim. E só que é o seguinte, o amarelo não pertence a Bolsonaro, o verde não pertence a Bolsonaro. São símbolos pátrios, elas são nas cores, né, dos símbolos pátrios. Durante o 7 de setembro de 2021 e o 7 de setembro de 2022, Jair Bolsonaro também fez o quê? Também sequestrou as cores nacionais para intenções golpistas. A gente via em Copacabana, no Rio de Janeiro, na Paulista em 2021, aquela multidão de pessoas, né, gritando, né, efusivamente, enquanto o Bolsonaro ameaçava ministros do Supremo Tribunal Federal, ou pior, ameaçava a democracia. Era como se passasse um grande marca-texto amarelo e tipo, piscando para a sociedade ver quem estava defendendo, quem estava fazendo vivas, né, ao golpe militar, a um golpe que houve depois uma tentativa de golpe. No 8 de janeiro, tivemos essa tentativa de golpe. Não, aliás, foi bem antes. A gente viu o pessoal vestido de amarelo, aonde? Trancando estrada contra a vitória do Lula, depois acampando em porta de quartel, rezando para pneu, servindo como adesivo de para-brisa de caminhão em situações ridículas, né? E depois, no dia 8 de janeiro, invadindo e depreendendo a sede dos três poderes. Né? A gente viu isso, a gente viu a camisa da CBF, a gente viu que é amarela, que representa a cor nacional, a gente viu as cores nacionais utilizadas em processos golpistas graças ao bolsonarismo. O que o Lula fez ao longo da campanha? Sabendo isso, eu falei com o pessoal da campanha dele na época, ele falou: olha, a gente vai atuar para tentar libertar o verde e amarelo do bolsonarismo. Quando houve o lançamento da pré-campanha lá em maio, foi assim. Depois, quando houve, eles abusaram dos símbolos nacionais, do verde e amarelo, deixaram claro: olha, o verde e amarelo, o Padilha me falou, Alexandre Padilha, o verde e amarelo é de todo mundo, não é só do bolsonarismo. Depois, no dia 30 de outubro, no discurso de vitória, o Lula fez a mesma coisa, abraçou, falou: vamos resgatar o verde e amarelo. Né? Isso não funciona, contudo, Diego, só para terminar, de uma hora para outra. Demora, né? Você vai pegar. O que aconteceu na Copa? Na Copa teve mais gente que topou usar amarelo, mas teve muita gente que ficava com vergonha de usar amarelo e de ser visto como um bolsonarista, golpista, que está fazendo prece para pneu. E aí teve gente que usou a camisa da seleção vermelha, preta, azul. Então, o que acontece? É um processo importante que o governo Lula, só para finalizar, está fazendo agora. É um processo super relevante, é um processo de desbolsonarização dos símbolos nacionais, né, de libertação desses símbolos nacionais, libertação do verde e amarelo. Agora, não vai ser de uma hora para outra. Vai levar um bom tempo, porque o estrago que o bolsonarismo fez foi muito grande. A gente entrevistou, né, o presidente da Câmara, ele mesmo estava constrangido com essa situação, né? É uma situação totalmente constrangedora. Gente, pelo amor de Deus, houve uma tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro. Né? Usar o 8, quer fazer o Dia do Patriota? Faz qualquer dia, faz no 1º de abril, né, que é um bom dia para o Dia do Patriota no Brasil. Então, o que acontece? Usa essa data, né? Tá lá. Né? Não, o pessoal pegou o quê? Pegou o 8 de janeiro, que é o dia da infâmia. É o dia da infâmia, é o dia em que a sede dos três poderes foram atacados por pessoas que não reconheciam o resultado da eleição, que foram, por sua vez, fomentadas por aliados do bolsonarismo e incitadas pelo próprio Bolsonaro, usando notícias falsas, desinformação e muita violência. É uma infâmia o que aconteceu. Não são patriotas os que fizeram isso, são criminosos. São criminosos, pessoas. O patriota, gente, o patriota, quem é o patriota? Aí você vai pegar cenas. Teve gente que defecou nas sedes dos três poderes. Tem imagem gravada no circuito interno de TV do sujeito defecando abraçado na bandeira nacional lá no palácio. Sabe, é uma falta, uma sandice tão grande. É óbvio que isso foi um projeto de um vereador bolsonarista, que inclusive foi caçado por abuso de poder econômico, né? Pois não, né? Que não está nem lá mais, né? Só que Porto Alegre deixou passar. Ótimo, os vereadores estão fazendo isso, não fazem mais do que a obrigação deles. Foi também, olha, foi por causa de desleixo, os vereadores deveriam ter visto a data, não ter deixado isso passar. O prefeito Sebastião Melo falou: não, isso é praxe, deixar passar. Gente, lê o que está assinando.
né? Lê o que está assinando, pelo amor de Deus. Mas isso não é uma coisa pequena. Não, isso é simbólico. Você está deixando claro que criminosos são patriotas. E não. Patriota é quem luta pela melhoria da qualidade de vida do seu país, é quem dialoga, é quem constrói. Não quem destrói, não quem espanca, não quem bate, não quem dá golpe, né? Então, que bom que Porto Alegre está fazendo isso, mas desculpe, já isso vai ficar de qualquer maneira marcado nas páginas do município, que é uma das melhores cidades do Brasil. Eu amo Porto Alegre, mas, gente, e o eleitorado, né? Pelo amor de Deus, se eu fosse vocês, eu descobria quem é que, sabe, tipo, faz uma pressãozinha, né? Ano que vem tem eleição municipal. Sakamoto, e essa movimentação aí de parlamentares para tornar nulo, não é, o impeachment da ex-presidente Dilma? Cara, é uma ação importante, Diego, porque o que acontece é que o Tribunal Regional Federal ele deixou claro que não houve, né, não houve crime, não viu crime, né, nas chamadas, pedalada, porque não foi exatamente a questão das pedaladas, né, teve outras questões econômicas envolvidas, mas eles não viram crime nesse processo. E aí os críticos da toda essa movimentação do PT falam, e de outros partidos falam, mas o impeachment não é um julgamento jurídico, é um julgamento político. Tá, mas o julgamento político por quê? O presidente tal não gosta de café com leite, ele merece ser cassado. Entendeu? Você precisa um julgamento político baseado em algum fato jurídico. Mas a Dilma ela perdeu a capacidade de governar porque perdeu o apoio político. Tá, mas desde quando perda de apoio político? A perda de apoio político leva ao impeachment porque não tem gente suficiente para segurar o impeachment, mas ela em si não é motivo de cassação. Não é motivo de que o pessoal perdeu o poder político, então tem que ser cassado. A gente não está num governo parlamentarista em que isso acontece. No parlamentarismo acontece, gente. O pessoal perdeu sustentação, derruba-se o primeiro-ministro, a primeira-ministra, chama-se novas eleições, convoca-se novas eleições. Aí sim. Mas a gente está num governo presidencialista. Então, o que acontece no governo presidencialista é precisa ter uma justificativa que leve a uma cassação política, né? Mas precisa ter uma justificativa jurídica. E o que está mostrando é que a justificativa jurídica não existiu, que é o que a Dilma sempre falou, que é o que a gente sempre falou, né? E falar assim, o pessoal, na verdade, está pegando uma coisa e, tipo, aumentando o tamanho com a ajuda da mídia, com a ajuda da imprensa, com a ajuda de políticos, com a ajuda de influenciadores, com a ajuda de todo mundo. Para quê? Porque queriam tirar a Dilma, por uma série de razões. Aí tem cada especialista diz que a classe política queria se proteger da Lava Jato e achava que a Dilma não tinha isso, ou tinha gente que queria acelerar a velocidade de reformas neoliberais, né, como a reforma trabalhista, que nunca aconteceria sobre a Dilma, né? Tem várias razões para isso, assim, mas o fato é que não tinha e não teve e nunca teve uma razão objetiva, né, para justificar essa cassação. É claro que muita gente vai estrilar, muita gente que defendeu o impeachment naquele momento, que jogou a sua credibilidade para defender o impeachment, vai chegar agora e vai falar assim, não, tem a razão, é claro, está no papel deles, eles, afinal de contas, eles têm que responder diante da história também, o que aconteceu, né? Só que o fato é que uma ação para tentar. Não vai voltar atrás, é claro, o que aconteceu, né? O impeachment jogou as sementes que depois desagou em Bolsonaro em 4 anos de tragédia. Mas o que a gente tem é que assim, isso não vai voltar atrás. Mas se não volta atrás, pelo menos funciona como um desagravo, não só ao presidente Dilma, mas também ao próprio Partido dos Trabalhadores, né, que foi cassado e que foi tirado do poder, apeado do poder e quase proscrito exatamente por conta do impeachment, né? Então, eu acredito. Agora, você me pergunta, vai passar? Eu não sei, porque teve muitas pessoas que estavam no impeachment lá, votando a favor, que continuam lá. Esse pessoal vai dar o braço a torcer e votar contra agora? Eu acho um pouco difícil, mas o próprio processo, o próprio projeto é em si uma forma de levantar a questão no debate público. Qual